Olá para você que acompanha as mídias do Jornal Paraná. Nós estamos recebendo aqui na redação hoje dois deputados, o deputado Arilson Chiorato, que é o presidente da Frente Parlamentar, que discute o encerramento das atuais concessões do pedágio e também a concessão das novas rodovias, e também o deputado Luiz Cláudio Romanelli, que também está aí nessa luta, nessa discussão há bastante tempo. Para começar então, eu queria direcionar uma pergunta ao deputado Arilson, que explicasse que realmente a decisão final dessa concessão, do modelo da concessão das rodovias, cabe ao governo federal. Ao governo estadual, ao governador Ratinho Júnior, cabe levar até o governo federal os anseios da população paranaense mesmo, né? Cláudia, primeiro eu quero agradecer a oportunidade ao seu Jornal Paraná, cumprimentar aqui o Cláudio Romanelli, sem dúvida nenhuma, primeiro secretário da Casa e um dos deputados que mais entende do histórico do pedágio do Paraná. A definição do modelo a ser adotado cabe ao governo federal, uma vez que as rodovias que estão em âmbito para serem licitadas, a maioria deles, e um pedaço, 1.200 quilômetros, são do Estado, que tem que fazer um processo legislativo de cessão para o governo federal. Esse modelo adotado de licitação, que chama modelo híbrido, o Romanelli pode explicar um pouco melhor depois, ele é escolhido e colocado para ser executado pelo governo federal, que tem que abrir o edital, tem toda uma tramitação para ser feita. Cabe aos deputados estaduais colher informações da população e fazer reivindicação. Nós, da Frente Parlamentar, não concordamos com esse modelo por vários motivos, a gente vai aprofundar isso. A gente quer um modelo de menor tarifa, menor preço, usado no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, para deixar a tarifa mais barata. Mas, infelizmente, a decisão está concentrada do modelo na mão do governo federal. Luiz Cláudio Romanelli quer explicar o que seria esse modelo híbrido para a gente? Claro, o modelo híbrido que o governo federal está propondo é muito parecido com o que nós temos hoje no estado do Paraná. Ele é um modelo de concessão onerosa, onde você compõe, no caso, a formação do custo final do pedágio entre duas variáveis. A primeira, a empresa ela oferece um desconto sobre a tarifa básica que está sendo proposta por um determinado lote que vai a leilão, e no caso o governo federal limita esse desconto a 15%, mas é um envelope fechado onde a empresa pode estar dando 1%, e o critério de desempate, na verdade, também num outro envelope fechado, é um valor que a empresa diz que vai pagar de outorga. O que é outorga? Outorga é uma taxa, é dentro do gênero tributo, a taxa é uma espécie, como é o imposto, como é contribuição social. Esse dinheiro vai direto para o caixa do Tesouro Federal, para o governo federal. Não vai beneficiar a concessão. O que está acontecendo? No Brasil, desde o governo Dilma, passando por Temer e Bolsonaro, as concessões têm feitas observando a modalidade de menor preço de tarifa. Como é que é feito isso? É feita a modulação de um lote de rodovia, sempre em torno de 470 quilômetros, os trechos de duplicação, de trevos, viadutos, contornos de cidades, e aí define o prazo da concessão e, obviamente, a previsão do fluxo de veículos. Você estabelece o valor da tarifa básica e faz o que daí? Aí põe lá no leilão, na Bovespa, aberto. A empresa que habilitada estiver em fundo garantidor, enfim, com condições de participar do leilão, isso não permite que tenha aventureiro, que tenha alguém que não tenha condições de executar a obra, ele oferece a menor tarifa. O resultado tem sido muito bom. Em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, grandes descontos, o último feito em Santa Catarina, na BR-101, 62% de desconto da CCR, ou seja, uma redução de R$ 7,00 para R$ 2,00 do valor da tarifa. No Rio Grande do Sul, 2 lotes, um com 33% de desconto, outro com 40% de desconto. E recentemente o governo do estado, do Rio Grande do Sul, fez também de uma rodovia da região de Santa Maria, uma duplicação integral, inclusive, da rodovia, 220 quilômetros. Tem 4 praças de pedágio, tem bastante praças. Mas para você ter uma ideia, o pedágio caiu de R$ 7,00 e pouco, porque teve um desconto de 54%, para R$ 3,30 o valor desse pedágio. Então, assim, nós entendemos que o que gera uma tarifa justa
Não é você compor, como o governo federal está querendo fazer aqui, o Paraná, de um laboratório, onde limita o desconto e põe taxa de outorga para pagar o novo imposto. Não, nós não queremos empresa pagar mais tributo para o governo federal. Já chega o que eles vão receber durante a concessão, são quase 30 bilhões que eles vão receber. O que nós queremos é tarifa com preço justo e obra sendo realizada, senão não vai sair a obra, né? Nós tivemos na sexta-feira em Cascavel o início de uma série de 10 audiências públicas organizadas pela Frente Parlamentar. Eu queria saber, de fato, o que essas audiências, ao que elas vão levar e como que essas discussões, sugestões vão chegar ao governo federal. Essas audiências têm o intuito de ouvir a população, tanto o setor produtivo, o setor prestador de serviço, os usuários, os trabalhadores. E a diversidade modal que tem em cada região. O que a gente apresentou hoje como audiência pública em Cascavel, a gente colheu informações, vai produzir um documento chamado Carta de Cascavel, com tudo que foi colocado, as críticas, sugestões, e vai protocolizar formalmente no governo federal em nome da Assembleia do Estado. E assim vai ser pelas outras 9 audiências que a gente vai ter no Estado todo. Veja bem, a Frente Parlamentar está fazendo isso, além de ser uma obrigação nossa, enquanto deputados, ouvir o povo, porque o Ministério da Infraestrutura não conversou com a população para construir essa proposta. Não conversou com a gente políticos locais, desenharam, não discutiram com ninguém. A gente agora está fazendo a participação popular acontecer, a participação social, que é objeto obrigatório dessa proposta. Como eles não fizeram, a gente vai colher essas informações e encaminhar eles. Eles lançaram agora, via NTT, né, 2 audiências públicas no Estado, mas ainda de modo virtual. A gente vai até fazer questionamentos sobre isso, mas o nosso intuito é perceber e entender o que a população sente. Hoje, aqui em Cascavel, na região oeste, com várias lideranças políticas, a gente entendeu que o povo tem repúdio ao modelo proposto pelo governo federal, que está sendo discutido desde 2019 com a infraestrutura do Estado do Paraná. Infelizmente, nem o povo, nem a Assembleia teve acesso a nenhum estudo. Vamos conhecer ontem, na Assembleia do Estado, a primeira apresentação sobre tal proposta. Então, é dever nosso compartilhar essa informação e absorver esse sentimento da população. Deputado Romanelli, vocês que acompanham o Paraná inteiro, vocês veem uma mobilização em outras regiões também, como houve aqui na região oeste, ou aqui, pela característica do setor produtivo, é maior? Eu acho que o oeste, na verdade, ele está, nesse momento, mais impactado, porque a introdução de 2 praças de pedágio, né? Essa praça de pedágio, numa área que é uma região quase conurbada de 2 grandes cidades do Paraná, Cascavel e Toledo, uma rodovia federal que foi duplicada com dinheiro do povo paranaense. É um despropósito colocar uma praça de pedágio nesse local. E além da outra, em direção à Guaíra também, praças de pedágio com valores elevados, que vai onerar muito o setor produtivo e a competitividade, né, do agronegócio, especialmente do setor cooperativista. Nós temos assim que reconhecer que tem outras regiões também que estão sendo impactadas, mas ainda não receberam as notícias em toda a profundidade. Agora, a região norte do estado, onde eu e o deputado Alisson atuamos, é uma região cercada de pedágios para todos os lados. A minha região, especialmente, que é o norte pioneiro do Paraná, tem os pedágios mais caros do Brasil. Praça de pedágio com o de Jataizinho, R$ 26,40. A de Jacarezinho, R$ 22,40. Praças com grande preço abusivo. O que acontece? Daí, quando eles fazem a apresentação de como vai ficar e pegam as nossas praças de pedágio, que todas elas têm preços caros, puxa, parece que vai ficar, nossa, vai melhorar, vai reduzir 20%, 30%, 18%. Mas é assim, na verdade pode reduzir muito mais. O que nós queremos, na verdade, não é um preço irrisório ou fazer demagogia. Não, nós queremos é que funcione. O regime que nós vivemos é de uma economia de mercado capitalista. A empresa, a atividade empresarial que for a mais competente, seja nacional ou internacional, por exemplo, os grupos espanhóis têm recursos disponíveis. Essa concessão, uma das boas coisas criadas aí nessa modelagem,
é que eles criam, né, um sistema de hedge cambial para poder impactar as variações cambiais. Você pode ter um custo de dinheiro, às vezes até negativo. A taxa interna de retorno desse contrato, o lucro dele já que você vai pagar para o concessionário é de 8,47, que é um valor bem elevado para qualquer padrão. A despesa operacional muito elevada, para ver um percentual muito alto. Então, assim, você sabe que assim, dá para poder reduzir muito a tarifa de pedágio. E nós queremos um preço justo. Faz a licitação limpa, transparente. Essas engenharias de fazer taxa de outorga, o risco é de fazer como aconteceu em 1996, 97, quando a licitação do Paraná acabou sendo objeto de um conluio de empresas, 26 empresas que se consorciaram, viraram dona dessas rodovias, e nós sabemos a saga do pedágio do Paraná, as tarifas mais altas do Brasil, e as obras não foram realizadas. Então, o que está em jogo aqui não é discutir se A ou B está certo, ou fulanizar uma pessoa ou outra. Nós estamos falando de uma causa que envolve toda a infraestrutura do Estado do Paraná, que envolve o nosso futuro durante 30 anos. Então, é algo muito grave e complexo para ser decidido, sem que se seja, de fato, muito aprofundado esse debate. Deputado Arilson, diante do pedido do modelo da outorga, o governo federal justifica que seria uma garantia de que as obras sejam realizadas pelas concessionárias que vencerem as concessões. Mas existem outras maneiras de fazer com que essas obras, com que seja garantido que elas sejam realizadas, né? Quais seriam essas maneiras? Existem vários. O primeiro delas é um histórico dos participantes desse processo. O primeiro delas é um projeto exequível, né, com prazos exequíveis e também não tão ambiciosos como a taxa de retorno colocada pelo deputado Romanelli por 8,47. Mas o mais importante disso tudo é a gente poder discutir e separar o fluxo do dinheiro. O que é custo para manter e o que é o custo para fazer a obra. Não dá para fazer um balaio, jogar tudo dentro. E a outorga não garante que você tenha a obra. O que garante a obra é um preço justo. O que garante a obra é condições para ser feita. O que garante a obra é a concorrência. Se você faz esse limitador que é feito hoje de até 17% de desconto e com uma outorga maior, você faz com que as grandes corporações tenham mais vantagem. Ao reduzir o lote, que hoje a gente tem 8 lotes no estado, para 6, você vai deixar esse processo com menos concorrência. Mais concorrência é mais garantia de participação, mais garantia de preço baixo e também mais garantia de que isso aconteça. O que a gente tem que entender aqui hoje que está em jogo no estado é um projeto que é lucro certo. É o maior investimento para a terra. Não existe nada tão rentável quanto administrar uma praça de pedágio dessa. Além do 8,47 da taxa de retorno, que é o TIR, que está no contrato, tem um indexador de inflação para ser corrigido, né? E tem todas essas benesses colocadas para o vencedor da licitação. E como que a gente tem uma taxa de retorno tão alta, sendo que ele vai ser monopolizado? A partir do momento que você ganha a concessão, você vai ter 30 anos para fazer essa exploração. Você é o único do mercado a prestar aquele serviço, né? A gente vai ter também uma frota triplicada daqui até lá, que vai ter mais pessoas pagando, com mais praças, pois tem mais 15, e com mais quilometragem de rodagem, e mais tempo de contrato, vai para 30. Então é muito vantajoso. Mas isso não significa que vai ter a garantia de obras. A garantia de obras depende muito desses fatores que eu coloquei e da fiscalização do Estado. Mas acho que o avanço que a gente está tendo com as discussões, sensibilizando, pode ter algum retorno. Inclusive mudar essa teoria, porque isso é mentira. Não tem ligação que comprova que simplesmente tendo outorga você vai garantir a obra. Muitas vezes, eu vou dar um exemplo bem simples. Você contrata uma grande construtora para fazer uma casa para você. Simplesmente por ela ser grande não garante que a casa vai ser executível. Você contrata 2, 3 pedreiros e compra o material, você constrói a casa. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa relação, porque ela é fantasiosa, para não dizer outros termos. Deputado Romanelli, alguns representantes da sociedade civil hoje lá, o presidente da OAB inclusive falou sobre isso,
sobre a falta de transparência nos números que balizaram esse projeto, né? Ninguém veio aqui fazer um estudo dos custos que as pessoas têm com o pedágio, das necessidades que o setor produtivo, o setor, né, todos os setores do Paraná tem com o pedágio para balizar esse novo projeto, para balizar os descontos, as tarifas, enfim, e as obras. Por que esses números não foram repassados? Vocês tiveram uma reunião com o Ministério nessa semana? Teve algum posicionamento nesse sentido? Não, eles, na verdade, fizeram tudo em segredo, as 7 chaves. Eles não interagiram com ninguém, até eu percebi que houve um mínimo de interação com o próprio governo do Estado. Eles contrataram uma consultoria, uma empresa renomada, aliás, um custo elevado até, mas enfim, nem isso que eu estou questionando. E fizeram de cima para baixo, eles não viram nada, eles olharam as estradas, não discutiram, fizeram pesquisa de origem e destino, fizeram questões, mas assim, eles não viram questões geoeconômicas, questões que são socialmente relevantes, nada disso. Eles olharam as estradas, olharam o fluxo de veículos, contaram o número de carros que passam, de caminhões, e aí fizeram as equações matemáticas e pegaram, na verdade, uma fórmula que está na internet, é um negócio até meio absurdo, mas é o seguinte: a ANTT, que é a Agência Nacional de Transporte Terrestre, que é a reguladora, ela deu um curso da nova modelagem de pedágio, que não está aplicado em lugar nenhum do Brasil, é um curso teórico. Tem 5 aulas, estão na internet as 5 aulas. Eles aplicaram 5 aulas na modelagem desse pedágio do Paraná. O que vai dar isso eu não sei, né? Ninguém sabe, na verdade. O maior receio é justamente o desconhecido, porque são muitas inovações. Uma delas, por exemplo, eles não querem, por conta do modelo tarifário que eles adotaram, eles querem iniciar adotando uma tarifa mais barata, ou menos onerosa. Não é menos, mas começando dessa forma. Então ela não é uma tarifa que tem um subsídio cruzado, ela faz assim, eles querem, por exemplo, um trecho de rodovia simples que vai ser duplicado, por exemplo, a BR-277, todos os pedágios da BR-277, depois que ela for duplicada, imediatamente depois de cada trecho, sobe 40% o valor da tarifa do pedágio, 40% do valor real. Eles têm um prazo para duplicar de 7 anos, daí você vai ficar pagando 23 anos a mais depois, 40% a mais tarifa de pedágio, sem mais nenhuma obra de ampliação, de melhoria daquele trecho. Então, assim, o projeto ele está muito mal elaborado na minha avaliação, porque ele está congelando uma realidade atual do fluxo de veículos, de demandas, com algumas projeções, mas eu vou dar um exemplo. Quando fizeram, há 25 anos atrás, a projeção do atual modelo de pedágio, nós tínhamos 1/4 de veículos em circulação da rodovia do que nós temos hoje, 1/4. Quanto que nós teremos daqui a 30 anos? Né? A gente sabe, em planejamento, o Arilson, aliás, é especialista na área, planejamento de longo prazo, o máximo que você consegue ter de limiar é 20 anos. Aí você faz uma concessão de 30 anos que envolve toda a infraestrutura do Estado, quase que de uma vez só. Reconheçamos, sem debater isso, é de altíssimo risco, né? O risco de dar errado de novo é muito grande, porque todos se lembram quando o Jaime Lerner na televisão desenhava mapinha do Paraná, coloria, vamos duplicar a rodovia, mostrava a rodovia das Cataratas duplicada, cheia de flores, pássaros, árvores, quase que caía as cataratas do Iguaçu do lado da rodovia. Era isso. E da televisão, no papel, aceita tudo, o mundo real qualquer. Quantas centenas de pessoas morreram nessa estrada, milhares de pessoas, por causa da falta do quê? De condições adequadas de tráfego. A segurança viária, é a vida das pessoas que está em jogo, né? Complementando essa pergunta ainda, tanto a NTT quanto o Ministério da Infraestrutura afirmaram que as sugestões, enfim, colhidas nas audiências públicas, tanto as de vocês quanto as que eles vão fazer de forma remota,
anunciado até esse momento, vão ser levados em conta. Mas não seria necessário fazer essas audiências antes de balizar o estudo, para entender, porque o nosso estado, ele é muito, as regiões são muito características, muito diferentes, né? As necessidades são diferentes. Então, não teria que ter sido antecipada as audiências públicas para depois se criar um projeto em cima disso? Primeiro, para fazer o estudo Paraná, não por ser bairrista, mas tem que ser alguém que seja paranaense e entenda da realidade. Nós temos as instituições estaduais, universidades, tem o IPARDES, que é um grande Instituto de Desenvolvimento Econômico, que conhece o Paraná como ninguém. Nós temos vários Paranás, embora um estado, mas nós temos regiões distintas. Temos um eixo econômico de Cascavel, Toledo, Foz do Iguaçu, um eixo Francisco Beltrão, né, Pato Branco, um eixo Paranaguá, Curitiba, Ponta Grossa, um eixo Maringá, Londrina e uma região central no entorno de Guarapuava. Todos com distinções econômicas, sociais e até culturais. E principalmente acesso modal, transportes. E o que foi feito de forma, além de não consultar as pessoas do Estado, foi feito de uma forma para pessoas que não conhecem a realidade. O que a gente tem hoje desenhado e apresentado não corresponde àquilo que é o Paraná. A gente tinha que ter sido feito essas conversações, essas audiências, antes de montar a proposta. Ou pelo menos trazesse uma proposta que ela fosse passível de modificações. O que a gente tem hoje, corre risco, é um projeto lançado com um modelo de licitação já adotado, que não tem como a gente fazer uma mudança que dependa da gente. Na verdade, o projeto tinha que ser objeto de estudo, construído o projeto para depois escolher o modelo de licitação. Aqui no Paraná, na minha avaliação, não sei se é a sua opinião do Manelli, eles escolheram o projeto a ser licitado, depois montaram o estudo a ser feito e as condições para isso acontecer. O que a gente vê aqui, embora o nome seja modelo híbrido, é a continuação escalada do projeto do Lerner, igualzinha, talvez com números piores, pois o investimento do valor total ainda é menor nas rodovias do que o anterior. Então o que a gente tem que tomar cuidado, que o Paraná precisa de pessoas que tenham compromisso com a causa paranaense. A causa paranaense é na questão de transportes. Primeiro, salvar vidas. Segundo, melhorar a competitividade econômica e o acesso. E terceiro, garantir que o Paraná tenha pujança. Nesse modelo, tudo bem que ele possa acontecer e melhorar as condições de salvar vidas, que acho que é o modelo principal. Mas os dois itens, o Paraná vai ser prejudicado, porque aumenta o custo do Paraná, aumenta o custo de vida, o custo de transporte, mas não tem a garantia que tudo isso aconteça, pela imprevisibilidade e pela atratividade e exposição de tudo isso que está sendo colocado. A gente tem aqui um modelo de negócio lucrativo para apenas um lado e não para o outro. E nós defendemos esse outro. Deputado Romanelli, é importante toda essa discussão, né, das forças políticas, das forças produtivas, mas como que a população no geral pode participar dessas discussões? Só através das audiências? Queria que vocês chamassem mesmo a população para participar dessa luta, porque esse é o momento, né? Claro. Veja, as audiências públicas, elas são uma exigência da própria lei de licitações. Nós fizemos, inclusive, esse roteiro de 10 regiões do Paraná, que o Arilson acabou de descrever, que são regiões todas elas impactadas pelo pedágio, cada um com a sua realidade diferente, até para poder dizer, eu tenho um historiador já falecido, o professor Rui Weischovics, da Universidade Federal do Paraná, que ele sempre falava dos 3 Paranás, né? Nós temos o Paraná do Norte, que é o Paraná paulista, né? Que ali é paulista e mineiro, o trem, Cornélio Procópio, até o Moarama é uma cultura. Você pega aqui o oeste e o sudeste, é o Paraná gaúcho, né? Que aqui é cultura que você tem aqui o povo torce para o Grêmio, torce para o Inter, né? Cada região você tem esse aqui é Santista, lá no norte, e você tem a região dos Campos Gerais, que é Curitiba, que é Ponta Grossa, que é o litoral, enfim, que é o Paraná 400. Basicamente, esses são os 3 Paranás. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque, de fato, eles não observaram na elaboração desse planejamento essa realidade sociocultural do Paraná. Eles, de fato, passaram por cima disso. E isso, obviamente, tem que ser revisto. Eles criaram muitas praças de pedágio. Imagina, hoje nós temos 2.500 quilômetros de rodovias pedagiadas no Paraná, nessa concessão que tem rodovias federais, com 27 praças de pedágio.
Aí eles colocam mais 830 quilômetros de rodovias e colocam mais 15 praças de pedágio. Então você aumenta muito o número de praças de pedágio. E com preço muito acima daquilo que nós entendemos que poderia e deveria ser. Se você mudar, tirar a taxa de outorga e fazer a licitação por menor preço, eu não tenho dúvida que vai aumentar a competitividade e vai reduzir o preço, que é o que nós queremos. E realizar as obras, obviamente, que é a questão fundamental. Aliás, o governador Ratinho Júnior, muito acertadamente, sempre fala de transformar o Paraná num hub logístico. Eu acho absolutamente estratégico, importante para o Estado. Mas veja, nós não podemos inviabilizar a cadeia produtiva do frango, do suíno, ou seja, de tudo aquilo que faz a riqueza, por exemplo, da região oeste. Isso impacta muito diretamente no custo da produção, no transporte da safra, né? Ou seja, um caminhão sai com 10 sacas de soja aqui de Cascavel e chega em Curitiba com 9, porque deixou uma para o pedágio. O milho, cada 10 ele deixa 3 no caminho, no pedágio. É outro propósito isso. Então, nós temos que ter um modelo que dê a infraestrutura, mas que viabilize economicamente todas as atividades, né, do setor produtivo do nosso Estado. E não há razão para o governo federal tratar o Paraná de forma diferente. Por que os gaúchos catarinenses não têm taxa de outorga e a licitação foi por menor preço? Por que nós temos que ter taxa de outorga e maior preço? Porque aqui nós estamos acostumados já a pagar preço do pedágio. Cara, isso aqui é essa a questão. Eu ainda essa semana denunciei na Assembleia, o Paraná está recebendo vacinas a menos que o Rio Grande do Sul. Nós temos mais população e estamos recebendo menos vacina. Até agora, 119 mil doses a menos. O Ministério da Saúde não responde para mim, não responde para o governo, fica silente. Os outros estados já começaram a vacinar grupos de pessoas mais idosas. Nós aqui no Paraná estamos aqui comendo mosca. Eu digo assim, não é possível isso, né? Nós temos que ter uma ação mais efetiva para poder cobrar essas questões do governo federal, né? Nós temos que ter uma atuação mais forte, né? Até porque é um estado muito significativo, né? Claro, possível, né? Do país. Deputado, então, como que as pessoas podem efetivamente participar? Elas participam das audiências, das petições que estão rolando aí de forma eletrônica? Como que a população, quem está assistindo a gente agora, pode se manifestar a respeito dessa situação toda do pedágio? Nas audiências públicas, seja de forma presencial, não tem jeito, né? A gente tem um número limitado por causa da pandemia. Hoje aqui em Cascavel a gente seguiu a regra da Secretaria de Saúde local, né? Convidamos as instituições, entidades de classe, entidades de trabalhadores, patronal, comerciais, cada um pouquinho. E a maioria foi no âmbito virtual. Hoje a gente recebeu lá em torno de 60 perguntas durante toda a programação. A gente respondeu algumas ao vivo no final da apresentação e as outras a gente vai receber agora para responder. Mas todas elas vão ser anotadas e vão constar nos anais das audiências e vão ser encaminhadas. Então você que está ouvindo a gente agora, que quer encaminhar sugestões, tenha o contato da Frente Parlamentar, tenha o contato da Assembleia, tenha os canais tanto de rede social como canal ainda formal com o telefone. O que a gente precisa? Que vocês participem. Mas mais do que enviar sugestão e fazer crítica, é ajudar a gente a mobilizar a população. É usar a sua rede social, é se manifestar publicamente contra o atual preço, a abusividade e colocar a preocupação de que ocorra tudo de novo. Nós não temos garantias concretas que não vai ocorrer isso. Pelo contrário, na minha avaliação, e aqui eu quero despir de bandeira partidária, se ocorrer do modelo que está hoje, a gente pode repetir mais aprofundado a atual realidade do pedágio do Paraná. Muito concentrado, nas mãos de poucos. Quanto mais concentrado, mais difícil de fiscalizar. Sabe por quê? Porque você tem um monopólio. E isso é perigoso e perverso para o sistema. Então eu acho que a gente tem que tomar cuidado nesse momento e a população paraense precisa participar. Depois que assinar o contrato e começar, a gente sabe como funciona. É igual documento particular que a gente trabalha. Registrou em cartório, muito difícil você mudar alguma coisa. E é essa a oportunidade que a gente está pedindo para o povo paranaense caminhar junto com a gente na frente parlamentar e lutar pelo seu direito. O deputado Romanelli quer complementar mais alguma
Então, eu acho que o que o Arilson foi muito feliz é que assim, o processo de participação popular no Brasil não faz parte da nossa cultura. As pessoas, na verdade, elegem os seus representantes e querem que os seus representantes resolvam a questão. Até os processos de controle social eles são muito complexos de serem realizados, porque a chamada democracia participativa ela acontece de forma muito tênue. Mas nós temos uma sociedade civil organizada no Paraná inteiro. Nós temos gente, não é um número expressivo, mas em cada região nós temos pessoas que fazem uma enorme diferença. Aqui em Cascavel dá para perceber isso, né? Pessoas que se mobilizaram, que estão tendo postura, a SIC, o Edson Vasconcelos, você tem pessoas aqui que estão fazendo, tem esse movimento em relação à questão do pedágio. Tem muita gente mobilizada, né, no sentido de poder encontrar soluções. Essas pessoas fazem a diferença. Então, é com essas pessoas que a gente tem que estar trabalhando. E ao mesmo tempo a Assembleia ela é a casa do povo paranaense. Nós somos um instrumento para poder fazer com que esse tema possa, né, ser debatido. Eu vou repetir, isso não é contra ninguém, não é de esquerda, não é de direita, não é de oposição, não é de situação, não é contra o governador Ratinho, não é contra o presidente Bolsonaro. Na verdade, o que nós queremos é mudar o que nós achamos que vai reproduzir um modelo injusto. Diria até, os técnicos que elaboraram isso estão convencidos do que eles fizeram. Eu, cada vez que discuto mais e aprofundo mais e converso com outros técnicos, fico convencido que o modelo é ruim e que ele reproduzirá as advertências que o passado nos diz que vai dar errado isso. Então, assim, nós temos que discutir com o mundo real, por outro lado, né? Quem decide isso é o ministro da Infraestrutura e Logística. Esse sim decide. Não adianta a gente trazer pessoas para uma audiência pública que, na verdade, não decidem nada, né? Porque estão acostumados, inclusive, andam pelo Brasil inteiro, inclusive acostumados a ouvir desaforos. Eu respondo desaforos da forma mais educada possível. Mas a audiência pública tem uma característica muito interessante que a lei prevê, é que é justamente quando a sociedade civil ela aponta o que ela não quer. E se você na audiência pública fizer com que o modelo seja rejeitado, eles terão enormes dificuldades de legitimar a proposta. É para isso que serve a audiência pública, por isso que nós estamos fazendo a frente andar, na frente, inclusive, da audiência pública, para poder mobilizar a sociedade. Agora, nós não queremos induzir ninguém, queremos que as pessoas pensem por elas mesmas. Passamos por Cascavel, deixamos aqui uma semente. Semente do quê? Semente da opinião crítica sobre o que está sendo falado. Nós não queremos que se crie nenhum grande antagonismo. O que nós queremos é mudar o que está errado e fazer uma questão que seja boa para o futuro do Estado do Paraná. Agradeço então a presença dos dois. A gente já continua então acompanhando toda essa questão, né, todas as audiências, as discussões, e esperamos aí que a voz do povo do Paraná seja ouvida. Muito obrigada pela presença de vocês. Para você que acompanhou a nossa entrevista, muito obrigada. Continue acompanhando informações no nosso site, paraná.com.br, e também nas páginas impressas do Jornal Paraná.